Olá para você que acompanha a OfficerSoft TV aqui no YouTube. Hoje a gente vai trazer um pouquinho sobre o impacto da Lei 807, da Lei Complementar 807, nas correições, né? Na correição que os corregedores vão até a serventia, começam a verificar como é que a serventia está se portando e tudo mais. Para quem não sabe, a Lei Complementar 807 de 2022, ela trouxe várias inovações, principalmente na questão do sentido do FRJ, de como cobrar o FRJ, de como armazenar as guias do FRJ e em outras funções também que a gente teve ali nessa Lei Complementar, né? A gente fez várias lives sobre essa Lei Complementar, fizemos vários conteúdos também de material explicativo sobre isso, mas algumas dúvidas ainda ficaram e a principal dúvida é como que a Corregedoria está se portando e irá se portar nessa questão do FRJ. Então aqui a gente trouxe, eu resolvi trazer para vocês aqui vários quesitos que a Corregedoria pode vir a pedir na serventia de vocês e outros quesitos que eles já pediam antes, mas que agora eles vão começar a reforçar um pouco mais essa questão. Hoje em dia, o sistema da OfficerSoft, ele está já totalmente adaptado ao FRJ, a nova modalidade de cobrança do FRJ, ou seja, todo emolumento que não seja isento e que não seja, por exemplo, o juiz de paz, que não cobra o FRJ, todos os emolumentos da tabela de custas, tirando os que não são passíveis de cobrança do FRJ, já cobram o FRJ automaticamente. Tá? Então a OfficerSoft está vencendo nessa questão de cobrar o FRJ de uma maneira correta. Antes, era positivado que podia ser arredondada essa questão para cima, né? Ou para baixo, pegava ali a terceira casa decimal e arredondava, mas depois foi emitida uma nova circular que passou a não mais poder arredondar, que foi a circular 93, e ali não é mais permitido esse arredondamento. Então a Officer se adequou aos dois cenários, né? Num primeiro cenário que podia arredondar e num segundo cenário que não podia mais se arredondar esses valores do FRJ na cobrança ali dos emolumentos da serventia. Então hoje, a maioria dos desafios trazidos pelo FRJ novo, pela essa Lei Complementar 807, já foram vencidos, mas a gente ainda está caminhando para vencer em totalidade o restante deles. Por exemplo, a questão de aparecer a destinação do FRJ nos valores, no recibo, nos atos em si. Então essa questão ainda não foi totalmente vencida, mas já está sendo também, que é uma das últimas que faltam na questão do FRJ. Mas enquanto ao impacto que essa lei complementar trouxe para as correições que as serventias vão passar nos próximos meses ou anos, digamos assim, é isso que a gente vai trazer nesse vídeo. A gente vai mostrar para vocês o que pode vir a impactar para a serventia nas correições. Isso, é claro, em atas que eu já estudei, algumas atas, alguns quesitos que eu já estudei que a Corregedoria está aplicando nas serventias e que pode vir a ser aplicado. A correição, ela pode ser tanto um marco positivo para a serventia quanto um marco negativo. Sendo um marco positivo não apontando muitos quesitos, né, não falando que a serventia está errando muito em algumas questões, e sendo um marco negativo apontando muitos quesitos, né, trazendo ali 20, 30, 40 quesitos. Nesse caso, a serventia pode se prevenir, pode se precaver para que não aconteça de ter muitos quesitos na hora da correição. E como que a gente faz isso? Uma das estratégias que a gente pode utilizar é deixar um funcionário por mês ali, ele fazer uma varredura, digamos assim, na serventia para ver como é que está o funcionamento da serventia, como é que a serventia está se portando, pegar as atas antigas e analisar essas atas antigas, ver o que a Corregedoria pode estar cobrando ali da serventia, analisar se os últimos tópicos trazidos pela última correição já foram sanados ou se ainda estão errando nesses pontos, para ver se o sistema está de fato adequado às últimas normativas. Um funcionário, 2 ou 3, até porque um dos quesitos da Corregedoria é ser o delegatário e os funcionários estão atualizados perante a lei, perante as últimas normativas jurídicas aqui de Santa Catarina. E também do Brasil, obviamente, do CNJ e tudo mais. Então também deixar alguns funcionários e também o delegatário a parte de tudo que está acontecendo ali, para que não fique faltando nada, para que o sistema, por exemplo, para que vocês possam cobrar o sistema, para que o sistema consiga se adequar às novas normativas, para que o sistema consiga
ser o melhor para a serventia e para o cliente fim, que é o nosso cliente que vai até a serventia, né? Então deixar um funcionário ali, ou o próprio delegatário, ou substituto, ou alguém específico, para isso é uma estratégia que a gente pode adotar. Também tem, é óbvio, algumas empresas podem fazer, mas vou citar o exemplo aqui da Officer, a gente também tem um serviço de auditoria, que é o audit, que a Officer, eu, ou um outro especialista jurídico, ou até uma outra pessoa que possa ir também provavelmente formado em direito ou algo nesse sentido, vai até a serventia e aplica meio que uma correição, trazendo pro lado nos quesitos que a própria corregedoria tem, porque a gente montou todos os quesitos que a corregedoria tem, a gente tem acesso, a gente conseguiu ver quais são os quesitos, então aí a gente faz uma auditoria no cartório, faz uma varredura no cartório para ver se o cartório está, hoje em dia, adequado conforme as últimas diretrizes ali dessa correição. Então também tem esse serviço que vocês podem contratar, não infringe a LGPD, não dá risco nenhum para o cartório, é só uma questão que pode ajudar o cartório a se sair melhor numa correição. Agora já entrando um pouquinho no ponto que a gente vai falar sobre a correição em si e sobre os quesitos que a corregedoria está pegando e que eles vão pegar na correição, é o seguinte: o FRJ ele deve ser cobrado, afinal, em cima dos emolumentos, ou seja, cada emolumento do ato, ou em cima do valor total dos emolumentos. Mas isso não é cobrado, por exemplo, do cliente. Cobrado eu falo no sentido de repassar esse dinheiro ao TJ. Esse dinheiro, esse valor do FRJ, ele tem que ser repassado como? Sobre o valor total, ou seja, você pega o valor ali total dos emolumentos, vamos colocar que seja R$10.000 de emolumentos que vocês arrecadaram durante o mês. E faz vezes 22,73% e esse resultado você passa para o TJ, ou é o valor de cada emolumento, claro, mais 22,73%, ressalvado os casos de cédula de crédito rural, que daí é 5%, faz uma somatória do valor do FRJ desses emolumentos em si, e aí passa essa somatória para o TJ. O certo, perante o que está escrito na Lei 807, na Lei Complementar 807, no seu artigo 2º, que altera o artigo 3º da Lei 8.067, fala que tem que ser sobre cada emolumento. O FRJ ele não pode ser cobrado sobre o valor total dos emolumentos. Ele tem que ser cobrado sobre cada emolumento. Então, se ele tem que ser cobrado sobre cada emolumento, a corregedoria pode e deve verificar se o repasse ao TJ está sendo feito sobre o valor de cada emolumento. Como é que vocês podem fazer essa conta? Eu sei que é uma conta difícil, mas seria a conta mais fidedigna que a gente faz. Pega cada emolumento que a gente fez durante aquele mês e faz uma somatória de quanto que é o FRJ de cada emolumento. Ou seja, 22,73% em cima de cada emolumento. É claro, que seja pago, né, que não seja isento. Tirando aqueles casos que são 5% de cédula de crédito, que só se aplica ao RTDPJ. Então daí você vai pegar esse valor, vai somar todos esses FRJs e daí vai chegar o valor que você vai repassar para o TJ. Não pode simplesmente pegar o valor total de emolumentos que vocês vão ter ali no livro do caixa, fazer mais 22,73% e passar esse valor, porque ali vai estar errado. Então, como que a corregedoria deve, e provavelmente vai, aqui eu não posso categoricamente falar que eles vão fazer assim, porque eu não sou da corregedoria, a gente é uma empresa, mas como eles deveriam fazer, como é que tá na letra crua da lei, fala que tem que ser sobre o emolumento e não sobre o valor total de todos os emolumentos. Então, via de regra, a corregedoria teria e deveria fazer dessa maneira. Caso a serventia perceba que a corregedoria está tentando fazer uma manobra para verificar pelo valor total dos emolumentos, vocês já podem contestar, porque na lei fala que tem que ser sobre o valor individual de cada emolumento, depois faz a somatória do valor da FRJ e repassa, e na hora da correção eles podem vir a falar que tem que ser sobre o valor total dos emolumentos. Então vocês podem e devem contestar ali nessa questão para que a própria corregedoria não faça uma nova normativa ali na hora da correição, né? Um dos quesitos que a corregedoria pode e vai pegar em algumas serventias é a questão dos emolumentos em cima dos 2/3, né, de lavratura. Porque o artigo 41 da Lei Complementar 755 de 2019 foi alterado pela Lei Complementar 807 de 2022. Para elucidar um pouco melhor isso que eu estou falando, a gente vai trazer uma resposta da corregedoria sobre um CAI que um dos nossos clientes fizeram, e daí a gente vai conseguir explicar um pouquinho de como que a corregedoria vai cobrar essa questão dos 2/3, tá? Foi o seguinte que eles responderam.
O artigo 41 da Lei Complementar 755 de 2019 sofreu alteração pela LC 807 de 2022, determinando que os 2/3 devem ser aplicados somente se as garagens, home box ou depósito pertencerem ao mesmo imóvel. Em caso de escritura com mais de 2 imóveis, a cobrança será integral para cada imóvel. Ou seja, como é que a gente interpreta essa questão? Se o imóvel é autônomo ali no caso, são 2 imóveis, né? E cada um é autônomo, vai cobrar o valor integral de cada um por serem imóveis autônomos. Se for um imóvel dependente do outro, por exemplo, o prédio aqui, ele é o imóvel e daí tem um outro que é dependente, é uma garagem desse imóvel aqui, que é vinculada a este imóvel que eu tô, a esta matrícula. Vai cobrar quanto? 2/3 em cima daquela garagem. Não vai cobrar o valor integral. Mas vamos supor que a garagem seja autônoma desse imóvel, não é dependente desse imóvel, ela não está na matrícula desse imóvel, seja uma outra garagem à parte que a gente vai pegar em outro prédio ou alguma coisa nesse sentido. Essa garagem vai ser também valor integral dos emolumentos, não vai ser 2/3. Os 2/3 ele só se aplica aos imóveis que são dependentes de um outro, conforme está lá agora no artigo, né? Não mudou tanta coisa como era. A questão é que agora ele deixou um pouco mais enxuto o que você pode ou não cobrar nesse quesito, né? Antes ele era mais aberto, agora ficou um pouco mais enxuto. O artigo 42, parágrafo único da LC 755 não sofreu alteração e deve ser observado como já era anteriormente, né? Que também foi uma dúvida de como que ele era cobrado, mas essa questão, só o melhor juízo era sobre a permuta, não foi alterada. Uma outra questão que a corregedoria sempre cobra nas correições e pode vir a cobrar com mais ênfase agora é se todas as rúbricas que compõem o ato são computadas quando do lançamento do valor dos emolumentos no sistema do selo de fiscalização, ou seja, se a movimentação financeira está sendo enviada junto ao selo digital. Basicamente, a Officer já está se adequando e já está parametrizando para que o sistema envie, faça todo esse envio, mas hoje a gente tem o selo digital, foi uma novidade que a Circular 93 trouxe, que é o selo digital 4.0. O que significa ser o selo digital 4.0? Antes a gente tinha um layout onde não era enviado, por exemplo, o FRJ, era enviado, mas não da maneira que é hoje para todos os emolumentos, né? Tinha alguns atos que não existiam, tinha os emolumentos tidos como acessórios que também não tinham um campo específico, e agora eu não vou falar aqui nesse vídeo sobre o layout, porque não cabe a mim, que eu sou mais do jurídico, que eu sou da questão do jurídico, né? Não sou dessa questão de desenvolvimento, e também não agrega muito ao nosso conhecimento aqui, mas o que vocês precisam saber houve uma troca do layout, a corregedoria junto ali com o órgão do selo digital alteraram a parametrização deles, estão alterando, e até mais ou menos 31 de dezembro a gente tem ainda o selo digital 3.33, que é o que a gente tem hoje, e tem que se parametrizar para o selo digital 4.0, que daí ele vai enviar mais itens no caso, vai enviar todos os FRJs, todos os emolumentos acessórios, todo o ISS, toda a cadeia daquele ato vai ser enviado. Isso a gente já está fazendo, a gente já tem inúmeros tickets ali no nosso departamento de desenvolvimento, a gente já está com eles todos priorizados para que na próxima versão, na versão 34 do sistema, na 35 ou mais tardar na 36, já tudo esteja condizente com a Circular 93 e com o restante da Lei Complementar 807. Então, uma das questões a corregedoria pode sim e vai verificar se os atos do selo digital estão indo com todas as informações. Mas isso vocês podem ficar mais tranquilos, porque a gente tem até 31 de dezembro, não que a gente vai fazer só nesse período, a gente vai fazer antes, tá? Podem ficar tranquilos. Mas nós temos até, em tese, 31 de dezembro para conseguir adequar todo o selo digital para receber essa questão. Até porque o próprio selo digital não se adequou completamente. Ele ainda está sofrendo alterações e se adequando conforme o tempo está passando, né? Uma outra questão que a corregedoria vai pegar é se o delegatário está fiscalizando o recolhimento da taxa do FRJ. O que acontecia antes? O delegatário emitia ali a guia do FRJ, principalmente nos casos do notarial, né? E ao emitir a guia do FRJ, ele pegava e tinha que fiscalizar se aquela guia estava sendo de fato paga, se estava sendo recolhido aquele valor, e caso não tivesse sido recolhido, não tivesse sido repassado, ele não iria concretizar o ato, porque precisava daquela comprovação para ser concretizado o ato. Agora, isso não mudou. O laudêmico, o delegatário, no caso, ele tem que fiscalizar para ver se o FRJ está sendo cobrado. E como que a gente pode fazer essa fiscalização? Essa fiscalização ela pode ser feita no seguinte: vocês podem pegar e verificar se o sistema está cobrando certo, se na hora de fazer um orçamento
está sendo feito o orçamento falando também do FRJ e do SS, se os funcionários da serventia estão cobrando o FRJ, se não estão tentando beneficiar alguém. É claro que a gente sabe que essa questão de benefício não se aplica tanto, mas essa é uma outra questão que a gente tem sempre que ficar fiscalizando, né? Tudo isso a corregedoria vai fiscalizar para ver como que a serventia está se portando nessa questão do FRJ, nessa questão do ISS e verificar se de fato está cobrando certo. Outra questão é quando que o FRJ pode não ser cobrado. O FRJ ele só não pode ser cobrado nos casos parametrizados por lei, né? Naqueles casos que já são isentos, que o ato todo é isento, o FRJ não é cobrado. Nos casos que a lei permite que o FRJ não seja cobrado, também não é cobrado. Então essa que é a questão. O FRJ, num contexto geral, está na tabela de custos e emolumentos, tem que ser cobrado FRJ. A não ser, é claro, naqueles que já é parametrizado pela Lei 807 ou pela Lei 8.067, que é a lei do FRJ, falando que não pode ser cobrado sobre ato X ou ato Y. Então, o que a corregedoria pode e irá verificar é se o FRJ está sendo cobrado em cima desses emolumentos, sobre todos os emolumentos. Falando um pouquinho agora sobre o tido bicho-papão da corregedoria e também das serventias, né, que é o livro caixa. Que é um livro caixa é um negócio um pouco complicado de se entender, porque são muitos números e tudo mais. Eu sou também um especialista em livro caixa de serventia. A gente tem curso sobre livro caixa também para os clientes interessados e tudo mais. Eu já ministrei até uma aula sobre livro caixa pela OfficerSoft, mas o livro caixa ele sempre sofre alterações. E a LC 807 ela também trouxe algumas alterações. Mais precisamente não a LC 807, sim a Circular 87 que trouxe o provimento 20, que ali sim trouxeram algumas alterações para o livro caixa. Por exemplo, o FRJ agora tem que ter uma coluna própria para ele ali no livro caixa, tanto o FRJ quanto o ISS. Hoje os sistemas da Officer já estão parametrizados com a coluninha do livro do FRJ no livro caixa. O ISS a gente ainda está inserindo. Por que isso? Porque é o seguinte, o livro caixa ele já tem muitas colunas, então é difícil você só colocar mais uma ali, não é tão simples, porque aí também tem as margens, tem tudo. Então a gente tem que arrastar um pouquinho para o lado da descrição, tentar tirar um pouquinho de espaço de um para colocar do outro. Então tem toda essa questão, o que impacta na serventia. Então hoje a corregedoria pode e provavelmente vai verificar se o FRJ está apresentando no livro caixa, se o ISS está apresentando no livro caixa e todas essas questões também, além do emolumento, base legal e tudo mais que já tem hoje em dia, né? Uma outra questão que a corregedoria vai começar a pegar, mas eu garanto para vocês que nos sistemas da Officer, tão logo a gente já vai liberar para todo mundo e lançar uma versão com essa parametrização, é a questão dos recibos, a questão da destinação do FRJ. Primeiro que a destinação do FRJ ela já pode ser colocada em alguns atos. Vou dar um exemplo. Aqueles atos livres, no caso, você pode, que tem edição de texto livre, né? Por exemplo, uma lavratura, uma procuração, um inventário, um testamento. Você já pode, no final desses atos, antes daquela parte de emolumentos, colocar a destinação da FRJ. Pegar ali um texto padrãozinho, 22,73% destinado para isso, tanto para isso, 20% para isso, e já colocar ali nas lavraturas de vocês. Mas, por exemplo, numa certidão do RCPN, a gente ainda não conseguiu implementar, porque a gente está estudando como implementar essa questão. Já temos um estudo, já está sendo feito, e tão logo, tanto no recibo quanto nas nossas certidões, quanto em tudo que envolve emolumento, né? Tudo que a gente tem emolumento, seja lá no finalzinho, naquele recibo, ou no próprio recibo, a gente vai estar colocando essa questão. Então, a corregedoria vai cobrar sim a questão da destinação da FRJ, mas enquanto sistemas da Officer, vocês podem ficar tranquilos que a gente já está parametrizando para que isso esteja dentro do sistema, para que isso esteja dentro do ato. Mas eu deixo a ressalva aqui, nos atos de lavratura, principalmente, vocês já podem inserir essa informação como uma macro, como uma finalização, aí fica a critério de cada um. Antes da vigência da Lei Complementar 807, que passou a ter vigência em 1/4 de 2023, as guias do FRJ, aquela guia, por exemplo, que lá no Notas ou no RTD eram pagas, ou até no registro de imóveis, né, eram pagas pelo cliente, a guia tinha que ser guardada, tá? Essa guia ainda precisa ser guardada, Matheus? Precisa. As guias anteriores à vigência da Lei Complementar 807, elas precisam ser guardadas pela serventia, no caso, pelo delegatário. Por quê? Porque, via de regra, ou costumeiramente, melhor dizendo, a corregedoria
ao ir ao cartório, ela não vai ver só os últimos 10, 15, 20 atos. Não, ela vai tentar pegar os últimos 3 anos ali da serventia, ver como é que a serventia se portou nesses últimos 3 anos, 4, 5, eles podem pegar do que eles acharem que devem pegar ali, eles vão pegar, para fazer essa análise, né? E daí eles vão trazer essa questão, vão ver se as guias estão guardadas, as guias antigas dessa lei, para ver se lá naquela época estava sendo cobrado certo, e também o que eles vão pegar daqui para frente. Vamos supor que a gente... enquanto a gente gravou esse vídeo aqui, a gente estava em maio, né? Ou seja, o FRJ foi cobrado todo em maio e ele tem que ser repassado até o 5º dia útil de junho. Vocês guardaram essa guia de recolhimento, de repasse, lá que vocês pagaram em julho, ou a guia que vocês pagaram no próprio mês de maio? Essas guias novas, que por mais que seja uma só, a gente também tem que guardar na serventia e segurar ali no acervo, para que caso a correção tente ver se vocês estão guardando, a gente ter a prova que a serventia está guardando essa guia. Sobre cotação de emolumentos. Hoje o FRJ ele é cobrado praticamente sobre tudo da serventia, sobre todos os emolumentos da serventia, certo? Então a cotação de emolumentos ela também tem que ter o valor do FRJ, tem que ter o valor do ISS. Então ao fazer uma cotação de emolumentos, a corregedoria ela pode verificar se ao fazer essa cotação vocês estão colocando nessa cotação o FRJ, o ISS, todos os emolumentos que englobam aquele ato e se tudo está sendo cotado para o cliente, para que o cliente veja o que ele está pagando. Um ponto que gerou um pouco de discussão, digamos assim, nas últimas lives que a gente fez sobre a FRJ, antes da vigência da Lei Complementar 807, e também passou a gerar mais discussão depois da vigência, foi a questão da taxa de cartão e ISS. A Lei Complementar 807, ela possibilita que vocês cobrem essa taxa de cartão, que vocês repassem isso, e o ISS, no caso, né, que vocês repassem isso para o cliente final das serventias. E o que acontece? Acontece que antes isso não era previsto. Antes, por exemplo, o ISS dependia de lei municipal falando que podia ser repassado. Agora não, agora a gente tem uma lei complementar que taxa isso e fala, vocês têm que repassar o ISS para tem que repassar o ISS pro usuário final, pro usuário da serventia. O que acontece? Acontece que se você não passar, esse valor não repassar, esse valor não cobrar do cliente, isso pode ser uma questão que você está beneficiando a sua serventia. Vamos citar um exemplo prático aqui. Tem atos que não têm o princípio da territorialidade, que não ficam presos à territorialidade. Então, nesse tipo de ato, vamos supor que a serventia X cobre ISS. E a serventia Y, do lado, numa cidade um pouco maior, que tenha 2 ou 3 tabelionatos, por exemplo, e a serventia Y não cobre ISS. Em qual que o cliente vai ir, no caso? Em qual serventia que ele vai preferir? Na que não cobre ISS. Por quê? Porque daí vai estar saindo mais barato para ele. É claro que isso também impacta um pouco no bolso da serventia, né? Se a serventia não cobrar do cliente, ela vai ter que tirar do bolso dela. Então vai estar atraindo mais cliente, mas vai estar perdendo dinheiro também. Porque vai sair do bolso da serventia essa questão do ISS. E a taxa de cartão é a mesma coisa. Se vocês pegarem uma taxa de cartão muito alta, ou uma taxa de cartão que seja muito diferente das outras serventias, pode ter essa concorrência nesse sentido. Mas a taxa de cartão é quase que um valor irrisório, ele não é tão grande quanto o ISS e a FRJ. Então vocês têm sim que repassar tanto a taxa de cartão, quanto a FRJ, quanto o ISS para o usuário final da serventia. A gente não tem mais opção de não passar, porque agora tem uma lei taxando essa questão. Para finalizar, né, a questão do caixa. Hoje em dia a corregedoria sobre o caixa não é mais feita só pelo fórum. Hoje a gente tem um órgão dentro da corregedoria de contadores que vão verificar o caixa da serventia, vão pegar todo aquele caixa ali da serventia e vão verificar para ver se estão certo, depois vão passar para o fórum e o fórum vai repassar para vocês. O que acontece? Eles vão pegar esse caixa, vão ver se o FRJ está constando certo, tanto na coluna do FRJ, quanto a porcentagem do FRJ. Vão verificar se o FRJ está constando o valor total, no totalizador mensal ali no caso, né? Se tal valor do FRJ recolhido, a somatória de cada FRJ de cada emolumento está lá no final do caixa. Vamos verificar se o ISS está numa coluninha do caixa. Vamos verificar toda essa questão do artigo 466 ali do Código de Normas e do provimento, do provimento 45, se tudo isso está ali no livro caixa. Se não tiver no livro caixa, aí vocês vão ser auditados sobre isso também. Então todas essas questões vão ser abordadas e o FRJ trouxe todas essas questões novas pra gente. E tudo isso deve ser levado em conta na hora de verificar como que a serventia está se portando. E também na hora de cobrar uma adequação do sistema, na hora de cobrar
que o funcionário esteja cobrando certo a FRJ, que esteja solicitando que o cliente pague certo a FRJ e tudo mais. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha sido esclarecedor o que a corregedoria pode e vai cobrar de vocês nas próximas correções. Qualquer dúvida, é claro, tanto o setor jurídico, quanto o setor de atendimento, quanto a OfficerSoft como um todo, está disposta a responder para vocês, para ajudar vocês no que a gente puder. E é claro, se inscreve aqui nesse canal, ativa as notificações, deixa um curtir, um like aqui, que isso vai ajudar bastante a gente para saber o quanto que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo e para saber se vocês querem mais desse tipo de conteúdo.